Olá amigos do canal Produte, nós viemos hoje aqui em São Paulo para falar com uma grande amiga e uma das mulheres que tem uma liderança muito forte no agronegócio, principalmente na área de eventos, Carla Tutilho. É daqui a pouco, depois da vinheta, vê se não sai daí, hein? Pessoal, antes da entrevista começar a correr solta aqui, não esqueçam, façam as suas inscrições no canal Produte, ativem lá o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos e curta, dê um like, isso ajuda bastante o canal a crescer e a ajuda de vocês, o apoio de vocês é muito importante. Gostaria de lembrar também que o canal Produte apoia a Universidade da Pecuária, segunda turma agora em junho, então não deixem de correr atrás de informação, as inscrições são limitadas, são poucas vagas ainda que restam para que a turma fique cheia, mais informações está aqui na base do nosso vídeo, www.universidadedapecuaria.com.br. Quais são os próximos passos que você enxerga nessa ligação do campo com as consultorias, com os eventos? O que deve acontecer nos próximos anos que não aconteceu até agora? Eu acho que é uma análise, na verdade, de todos esses elos da cadeia, né? Que é um trabalho, na verdade, que a gente faz já desde que começamos a fazer esse tour aí pelo país, que é implantar uma política assim, de integração, né? A gente sempre falou muito essa palavra, de integrar os elos da cadeia em todos os projetos que a gente fez, né? Tanto que a gente fez projetos de informação, projetos que levou informação para o consumidor, só que se todas as pontas não tiverem interligadas, né, sempre fica uma falha de comunicação. Eu acho que o grande desafio para a pecuária hoje é essa questão da comunicação. E, ao meu ver, diante da experiência que eu tenho até hoje, né, com os eventos, com essa questão de como comunicar e como passar a informação, isso só vai ser possível a hora que a própria cadeia conseguir se comunicar internamente, né? Eu acho que isso é uma grande reflexão que a gente precisa fazer ainda. Eu pego esse gancho que você está dizendo aqui para levantar uma questão aqui que para mim me chamou muito a atenção num recente evento que eu estive aqui em São Paulo. E o pessoal nesse evento comunicou a todos que estavam lá através de uma palestra que o que mais cresceu nos últimos anos em termos de público consumidor na área de supermercados foram os veganos. E fica aquela dúvida, será que a gente está se comunicando de forma... Dizem-se veganos, a gente não sabe exatamente se todos que se denominam veganos são de fato veganos ou sabem exatamente o que é um vegano. Mas o fato é, nós estamos falhando nessa comunicação em alguns pontos para levar a informação de uma forma mais aberta. A proteína animal, ela faz bem para o ser humano. Nós somos seres carnívoros. Sim. Dado a reserva de alguém comer ou não carne, é importante saber os benefícios da carne. Nos eventos, quando a gente fala de integrar para crescer, do Boi 777, que você levou esses dois eventos aí pelo Brasil inteiro, junto com vários e vários palestrantes de renome, a gente teve uma massa muito grande de pessoas assistindo, mas a gente não conseguiu penetrar no âmago desse consumidor que está indo lá no supermercado pedir uma carne. Você acha que isso também não é uma coisa que está faltando à indústria, todos os elos, fazer uma autocrítica para os próximos eventos e levar essa informação de uma forma mais palpável, não só a informação para o homem que está produzindo no campo, mas do que está sendo produzido no campo? Com certeza, com certeza. É como a gente sempre fala, né? O produtor, ele está produzindo carne, né? Ele não produz boi, ele produz carne. Então, ele tem que ter total conhecimento deste produto que é a carne. Para ele conseguir ter um bom resultado, ele precisa entender de tudo que esse produto proporciona para o seu cliente, que é o consumidor. Perfeito. Né? E hoje esse trabalho, na verdade, se você for analisar, ele não existe, né? Eu analiso um pouco assim, a maioria das pessoas hoje, até nós mesmos, eu também me coloco nesse rol de pessoas.
a gente não costuma argumentar esse tipo de informação que aparece, sabe? A gente lê, acha que realmente, poxa vida, né, a gente precisa se comunicar melhor, mas a gente não argumenta. Hoje, por exemplo, eu acho que é um outro tema que agora tá em voga e a gente precisa falar. Hoje, no Valor, né, econômico, tem lá uma matéria da carne de laboratório, né, que as grandes indústrias estão investindo na carne de laboratório. E essa comunicação já está chegando no consumidor que não entende nem o que é a nossa carne, né? Não é verdade? Tá assim, tá dando tem um passo já dado, né, pela indústria e todo mundo, inclusive indústrias que têm produtos de veterinários e insumos para a pecuária, estão investindo nessa questão da carne de laboratório, né? E eu acho até muito interessante, eu gostaria até de saber como que fica essa questão interna, né? Eu gostaria de ver uma discussão entre os departamentos, né, para saber como que fica isso. Eu acho bem interessante, né? Para entender a cabeça, né? Não disso, é? Né? E aí, assim, as coisas estão evoluindo, mas, ao meu ver, a comunicação da pecuária está estacionada. Por exemplo, é possível fazer eventos regionalizados para informar isso em pontos focais, não só informa o produtor como produzir, mas vamos também informar o produtor como vender o seu negócio, como comunicar o seu negócio. Esse formato funciona através de associações, de núcleos menores também pelo Brasil. Como é que você acha que isso tem que ser tratado? Eu acho que funciona, mas eu volto a dizer, precisa existir uma comunicação interna, né, e existir uma única linha de raciocínio e uma única voz, como eu sempre falo, né? Então, assim, falta ainda uma união, né, tanto de associações, quanto da indústria, quanto dos produtores nesse sentido, né? Então, o que acontece é que às vezes você não consegue ter uma unanimidade de informação, vamos dizer assim, né? Sim. Então, você consegue fazer um trabalho para o consumidor, né? Só que aí você percebe que existe um problema lá na ponta com a indústria. E aí essa coisa começa a perder a engrenagem, sabe? Como as empresas têm que trabalhar essa comunicação, Carla? É voltar um SIC da carne? É voltar a fazer um pool de empresas para fazer um evento diferente de comunicação ao mercado? Como é que você enxerga isso? Na minha opinião, o produtor hoje ele já tem muita noção do que ele tem que fazer nos elos da cadeia, mas na maior parte das vezes ele não tem noção da gestão que ele tem que fazer neste sistema produtivo, né? Eu acho que aí acontecem alguns problemas, né? Então, porque tem que ter essa visão 360, né, que a gente fala, inclusive, né? Da venda, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso que falta, às vezes, até nos próprios eventos. A gente conseguir falar desse 360, né? Porque é o que você falou, não adianta ele produzir super bem e não conseguir vender o produto acessar no final, o mercado. Entendeu? E não adianta também ele produzir super bem e o consumo de carne começar a cair por problemas que a gente sabe. Que a gente não está enxergando, né? Então, assim, é uma questão até que quando a gente fez o projeto do Caminho do Boi, eu me lembro a primeira vez, a gente inseriu alguns elos nesse sistema produtivo que ninguém falava, que, por exemplo, a política tem que ser inserida nessa questão da cadeia produtiva da carne, né? Sem a política também tem coisas que não vão andar. E eu acho que é essa visão que falta para a pecuária, né? Ter essa visão de cadeia, mas a cadeia com todos esses elos importantes inseridos, que 2 elos que às vezes não se inserem, como eu comentei, a política e a comunicação. Outro dia encontrei um taxista, ele disse, você faz o quê? Eu sou veterinário, estou indo... eu vi outro dia a questão do boi 777, eu me emocionei com aquilo. Que legal. Um taxista falar isso para mim, porque um cara, de alguma forma essa informação chegou, mas ela está chegando e está parando, e quando a gente fala de eventos, e eu vejo em você uma figura de liderança nesse ponto, talvez a gente não parar, porque o investimento, a gente está vendo investimento só no evento para comunicar a venda, mas se essa venda não for gerado através dos eventos também um consumo, uma informação, você não consegue fazer liquidez na coisa, né? Porque sempre está difícil, né? O mundo nunca vai ser fácil. Essa informação na ponta final, levando para o consumidor, ela pode ser organizada, cara?
Pode, com certeza. Vamos pegar o exemplo do Boi 777? Vamos lá. Acho que é um exemplo ótimo. O Boi 777, ele começou a foi concebido dentro da APTA, certo? Que é um órgão do governo, da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Perfeitamente. Certo? Então aí a gente já tem uma ação do governo envolvida neste processo. Exato, os dois pesquisadores. Os dois pesquisadores brilhantes, né? Sim, fantásticos. Sem dúvida nenhuma, fazendo pesquisas e mais pesquisas para comprovar a eficiência do método de produção. As indústrias entenderam que este movimento desses pesquisadores era uma coisa que tinha que ser trabalhado e ampliado, e investiram dinheiro neste projeto, certo? Então aí a gente já tem uma ação do governo com as indústrias investindo num único projeto, com pesquisadores que sabem muito bem o que estão fazendo. Dominam, né? Dominam o assunto. Professor Flávio, professor Gustavo, né? Para esse sistema que estavam criando funcionar. Isso realmente começou a dar resultado, começaram a conseguir a comprovar, né, que realmente dava resultado esse método. Inclusive financeiro, né? Inclusive financeiro. Veio um meio de comunicação, né, vamos dizer que foi a Intercorte nesse caso, pegou esse tema e levou para o Brasil inteiro para explicar como isso funcionava. E foi explicado passo a passo. Passo a passo. Deste evento saiu uma campanha de comunicação enorme sobre o Boi 777. E na verdade, uma coisa que eu acho que vale falar também, o nome foi muito, muito legal, né? Sim, Boi 777, feliz, é uma coisa que pegou. Então, assim, é uma outra coisa que tem que ser pensada, né? Então, acho que esse caso do Boi 777, na minha visão, é um ótimo exemplo de como a gente teria que fazer um processo de comunicação da carne. Dá para ser replicado, né? Dá para ser replicado, mas aí você vê, o que eu quero dizer com isso é que existiu uma função do governo, existiu uma função das indústrias, existiu um movimento de produtores querendo entender esse processo, e o pessoal da comunicação entendeu que deveria investir nesse projeto. Isso, né? Chegou no consumidor. E colocar isso para andar. E aí hoje você chega para mim e fala que hoje eu ouvi o taxista falar, o Boi 777. É isso que a gente tem que fazer. Falando em eventos e falando especificamente sobre o futuro, o que a Carla está imaginando que pode ser feito que não foi feito, além dessa integração da cadeia, Carla? O que nós temos que avançar em termos de eventos no Brasil? O que você enxerga para o futuro agora que dá para caminhar? Acho que a gente tem um grande desafio nos eventos hoje, que é conseguir atingir um outro nível ali da pirâmide dos produtores, né? Porque a gente tem um nível da pirâmide que a gente já consegue atingir, a gente encontra sempre com eles. Agora, o grande desafio é conseguir atingir esse outro nível que ainda a gente não conseguiu. Que é a maioria dos produtores, né? Que aí as empresas vão ter mais e mais resultados ainda, né? E acho que assim, achar um jeito de continuar passando a informação de qualidade como a gente sempre fez, de uma outra forma. E o que eu acredito é de fazer algo muito prático, sabe? Eu acho que quando você consegue unir uma informação de qualidade e o produtor consegue enxergar que aquilo na prática funciona, né? Que já tem gente, por exemplo, ganhando dinheiro com isso, né? Aplicando e funcionando, eu acho que aí você tem um maior resultado, porque aí ele para pensar e muda de atitude, né? O que a gente precisa conseguir... Mudança de atitude. É isso. Como é que está hoje a Verum Eventos? A Verum, ela consegue atender outras demandas de empresas, demandas regionais, demandas diferentes? É possível hoje isso? É possível, né? Hoje a Verum está idealizando alguns projetos, né? Para algumas empresas, inclusive. A gente fez aí também essa assessoria para a Secretaria da Agricultura para inserir o contexto do governo do estado dentro da AgriShow, que foi um projeto muito legal. Eu acho que também deu um resultado bem bacana dentro da AgriShow. E a Verum hoje está com esse desafio de achar novos formatos e criar novos projetos para a gente conseguir aí melhorar esse setor de eventos, que ele fique mais eficiente. Eu acho que essa é a palavra.
tem algum contato para que as pessoas possam entrar e também acessar, não só nós aqui que temos a possibilidade de estar perto de você? Tem o site verumeventos.com.br. Então vai estar aqui na barra www.verum com U e M no final, eventos.com.br. Eu gostaria que você fizesse suas considerações aqui para quem vai nos ouvir. Vou ter que falar o que eu sempre falo, que acho que todo mundo já até sabe quando eu começo esse discurso o que eu vou falar, né? Eu consegui chegar até aqui por causa das boas parcerias que eu tive e você, sem dúvida, foi uma delas, né? Até hoje, se precisar, você está lá firme, né? Então, acho que é isso que funciona. E deixo essa mensagem sempre, que é o que também eu acho que, como eu disse, deu resultado de ter bons parceiros. Eu acho que a pecuária precisa parar para pensar nessa questão de fazer essa integração de toda a cadeia e pensar como cadeia para conseguir evoluir. Que aí a coisa vai chegar no final. Com certeza. Grande abraço a todos vocês. O Conversa Produtiva com a Carla Tutilho fica por aqui. Até mais.